governo Temer tem as reformas trabalhista e da Previdência como prioridades e trabalha nos bastidores para acelerar a tramitação das medidas no Congresso Nacional. Mas as propostas despertam grande resistência de sindicatos e movimentos sociais, e pesquisas apontam impopularidade crescente da gestão. Há ainda investigações de corrupção que atingem ministros da linha de frente do presidente. A greve geral do último dia 28 pode mudar os rumos dos projetos em discussão? No Senado, o ambiente político em torno das reformas tende a ser mais ou menos complicado para o governo do que na Câmara. E como o Estado pode ser impactado pela conjuntura nacional? São temas para a nossa entrevista com o jornalista e colunista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É um prazer estar aqui, Marco. Lindenberg, as centrais sindicais consideraram a mobilização do último dia 28 um sucesso, a maior paralisação das últimas décadas. Já o governo correu para dizer que não passou de uma baderna generalizada. A imprensa destacou muito tumultos que ocorreram e conflitos, e os analistas, de uma forma geral, se dividiram, pelo que a gente viu de repercussão na imprensa. Qual foi a sua visão particular em cima da mobilização? Eu acho que nem tanta razão tem os sindicalistas, nem tanta razão assim também tem o governo. O primeiro por dizer que foi uma greve geral que paralisou a maior das últimas décadas. O segundo, caso do governo, dizer que foi um fiasco, tal, porque de fato não foi um fiasco. Primeiro, não acho que houve uma greve geral. Houve uma movimentação muito grande, vários setores paralisaram, mas você vê, o comércio não paralisou, a indústria não paralisou, a área de serviço também não paralisou. Então não foi exatamente aquilo que nós entendemos como uma greve geral, que se para tudo, né? De outro lado, falar que foi um fiasco, foi baderna, a baderna houve em algum lugar, sim, provocado principalmente pelas forças de repressão. Você vê no Rio de Janeiro o que aconteceu no Rio de Janeiro, a pancadaria que foi no Rio de Janeiro. Você vê em São Paulo, que aliás é a polícia mais violenta que nós temos no país hoje, é a paulista, né? O que fez? Você vê o que aconteceu em Goiás, uma cidade pequena, aquele capitão Sampaio, se não me engano o nome dele, quase mata o estudante. Chocante, né? É uma cena brutal, uma coisa, né? No Rio também, uma mulher sendo arrastada pelos soldados. Quer dizer, então para mim não houve uma greve geral, no sentido que nós entendemos como greve geral, que é uma paralisação do comércio, da indústria, do serviço, das repartições públicas, etc. De outro lado, também não foi essa baderna. A baderna quem provocou foi a polícia, que saiu batendo em todo mundo, jogando bomba, dando spray de pimenta, por aí fora. Então, eu acho que houve o seguinte, foi de fato um movimento grande, um movimento que levou o governo à reflexão. O governo fala, né, da boca para fora que foi uma baderna, foi um fiasco, mas o governo sabe que não foi, né? Há informações de dentro do governo de que a coisa não foi assim. Na verdade, foi um movimento que fez o governo pensar, e pensar muito. Em relação à cobertura jornalística, os principais jornais nacionais minimizaram a movimentação dos sindicatos, das centrais, da população nas ruas, enquanto que órgãos de imprensa internacional deram maior destaque ao governo Temer pressionado por essa mobilização. Tudo dentro do previsto? É claro, nós aqui mesmo nós temos conversado sobre isso, né? A grande mídia, chamada grande mídia, né? Os grandes jornais, as grandes emissoras de televisão, né? Que pertencem aí a meia dúzia de famílias, né? Essa mídia, ela vê todos esses movimentos como movimentos perniciosos, né? São contra os movimentos e não fazem questão mais de esconder isso. Antigamente ainda escondiam, né? Agora não faz questão de esconder mais. Você vê o seguinte, a Rede Globo de televisão, em nenhum momento, para não dizer dos outros, mas em nenhum momento a Rede Globo chamou esse movimento de sexta-feira de greve. Chamou de manifestação, de protesto, mas em nenhum momento houve a palavra greve. Ainda que fosse para dizer assim, a greve não surtiu efeito, a greve não funcionou, nem para dizer isso, né? Ficou em protesto, manifestação e por aí vai. Essas mobilizações, e também que foram feitas agora no dia 1º de maio, elas buscam impedir a aprovação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Essa mobilização, ela é suficiente, na sua visão,
do ponto de vista prático, para mudar votos no Congresso, pelo que você conhece também de comportamento parlamentar, que você acompanha ao longo de toda a sua carreira? Olha, veja só, eu conheço vários deputados que votaram a favor da reforma trabalhista, mas vão votar contra a reforma da Previdência. Tem essa diferença também em relação aos temas, né? Tem, exatamente. Às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, mas não, há uma diferença. Agora, o governo, evidente que a manifestação de sexta-feira, mais as manifestações do 1º de maio, essas coisas vão pesar um pouco, E lá no Senado, particularmente, onde está, para onde foi a reforma trabalhista, o governo tem um problema lá dentro. Tem a oposição já declarada do senador Renan Calheiros. Você vai dizer, mas o Renan Calheiros não é mais o presidente do Senado. Não, não é, mas é o líder do PMDB. Alguém há de dizer, mas ele não lidera mais a ninguém, ele é líder pro forma. Mas o senador Renan Calheiros, não se pode esquecer, ele é muito influente no Senado. É muito influente. Então pode ser um cenário que sinalize até para mais dificuldades do que na Câmara. Não, já tem de cara, Marco, o seguinte, o compromisso do Renan é de chamar as centrais operárias, as centrais sindicais, para conversar. Porque um dos grandes problemas da reforma trabalhista, assim como da reforma da Previdência, é que não se debate, não se discute. Não tem nada disso. Você vê o que passa lá a reforma trabalhista no regime de urgência, tá certo? Vão querer passar também no regime de urgência a reforma da Previdência. Ora, uma coisa dessa importância, dessa magnitude, não pode ser votado como regime de urgência. Isso tem que ser debatido. Lembrando é preciso que haja audiência pública. O Senado criou na última semana uma CPI da Previdência. Tem esse dado também. Além disso, você lembrou bem, o Paulo Paim conseguiu criar a CPI da Previdência. Se aqueles senadores não tirarem as assinaturas, porque isso é muito comum também, o sujeito assina, na última hora, pressionado pelo governo, ele retira a assinatura. Se não retirar a assinatura e ela for registrada na mesa, acabou. Vai ter a CPI da Previdência, que é um problema. Como é que o governo vai explicar? Já está instalada, inclusive. Então, como é que o governo vai explicar que a Previdência é deficitária, como ele fala que é, se, na verdade, há artigos, há comprovantes de que ela não é deficitária? O problema maior não é da Previdência. Vou te dar, só para o telespectador ter uma ideia, a Previdência consome 22% do orçamento geral da União. Muito bem. Os juros para pagar a dívida pública do Estado consomem 44%, é o dobro. Então o problema não está exatamente na Previdência ou só na Previdência, está também no pagamento de juros, que consome 44% do orçamento da União. O fato de estarmos em um ano pré-eleitoral também deve pesar na avaliação de voto dos parlamentares? Muito. Eu conversei com alguns deputados federais e alguns deles não vão votar a favor da reforma da Previdência. Por isso, eu sou candidato, eu sou deputado de 1º mandato. Eu estou no meu 2º mandato agora, eu vou jogar isso fora? Não. Eu tenho que ter uma posição. E aí, de outro lado, vem o governo pressionando. O governo, e governo é governo, gente. Ninguém vai dizer que o governo não é governo. Qualquer, de direita ou de esquerda, ele é governo. Então, o que o governo está fazendo? Esse governo, que não é de esquerda, esse é de direita, claro, é produto de um golpe, inclusive, está fazendo o quê? Está pressionando os deputados. O ministro Moreira Franco chegou a enviar mensagem aos parlamentares cobrando fidelidade, dizendo que é a questão definitiva para o governo, que quem estiver contra a reforma da Previdência estará contra o Brasil, nesses termos. Na verdade, é por aí. Na verdade, essa reforma da Previdência é um compromisso feito pelo Temer com o PSDB, né, de passar a reforma da Previdência. É claro que passando a reforma da Previdência vai sobrar dinheiro para pagar mais a dívida. É mais dinheiro para os banqueiros. Não há mistério nisso, né? Então você pega o quadro das dívidas, do orçamento, o que cada um consome, e você vê que o pagamento da dívida é maior, a cada ano que passa é maior. Então eles querem mais dinheiro. Vai tirar dinheiro de onde? Não pode mais emitir no papel moeda, vai tirar de algum lugar. Quem está consumindo mais hoje? É a Previdência, claro, com 22%. Vai tirar da Previdência para pagar juros da dívida, né? Então, estavam falando
da pressão que o governo está fazendo contra os deputados. Já começou a demitir. O governo avisou aos deputados que votaram, porque o governo mapeou a votação da reforma trabalhista e descobriu que tem 30 deputados que votaram da base do governo, que votaram contra o governo, contra a reforma trabalhista. Eles estão pegando esses 30 deputados, né, e começando a demitir apaniguados, indicados desses deputados, ou lá em Brasília, da administração direta lá em Brasília, ou nos estados. E começou, então, a caça às bruxas. E esses deputados, evidente que uma parte deles vai ficar amedrontada. Claro que vai ficar amedrontada. Você está ali, tem pouco voto, né? Está lá, botou 2, 3, 4 pessoas que trabalham para ele, cabo eleitoral, para perder o emprego, ele fica intimidado, ele fica amedrontado, evidente que fica, né? Agora, outros não. Tanto é que o governo, de um lado, está punindo os deputados e, de outro, está premiando os deputados. Significa que a ameaça apenas não é suficiente, tem que premiar também. Outro elemento para colocar mais pimenta ainda nessa conjuntura é a pesquisa Datafolha do último domingo, que mostrou 2 dados péssimos para o governo Temer. A reforma da Previdência ela é desaprovada por 71% da população e o governo também atingiu um recorde de desaprovação de 61%. Além disso, a reforma trabalhista também é vista como favorável aos patrões por 60% dos entrevistados. Esse conjunto de dados sinaliza que o governo Temer está perdendo a batalha da comunicação? Não, essa batalha já perdeu muito tempo. A batalha da comunicação perdeu muito tempo, há muito tempo, não é de agora, né? O que o governo Temer tem ainda, né, e isso é onde ele se sustenta, é exatamente naquele colégio de deputados e senadores que votam sistematicamente com o governo. Por uma razão ou outra, ou por ideologia, ou por fisiologia, né, por qualquer razão, vota com o governo. Então, mas a batalha da comunicação já perdeu muito tempo. A cada pesquisa, a desaprovação do governo é maior. Então, considerando tudo, dá para dizer que o risco hoje do governo sofrer uma derrota na reforma da Previdência é um risco real, concreto? Olha, hoje, nesses dias, nessas próximas 48 horas, se for colocado em votação, não na Comissão de Constituição e Justiça, porque lá vai passar, porque a Comissão Especial... Comissão Especial. Lá vai passar, porque é um colégio menor, a pressão é mais direta. Mas se colocarem para hoje ou amanhã no plenário, perde. Essa avaliação não é minha, é do próprio governo. Então, para tentar justamente trabalhar esse convencimento, o governo estuda talvez até adiar a votação na comissão especial. Isso já está sendo cogitado nos bastidores. Caso isso ocorra, é uma sinalização destas dificuldades? Será interpretado como uma nova derrota do governo ou é algo natural diante da complexidade da reforma? Não, natural não. Sinaliza que o governo não consegue aprovar a reforma da Previdência do jeito que está. Não consegue. E, aliás, na manifestação de domingo, de segunda-feira, o 1º de maio, Dia do Trabalhador, houve uma coisa curiosa. O governo conseguiu, pela primeira vez, colocar todas as centrais sindicais contra ele, contra o governo. Porque elas têm divergências políticas antigas e conhecidas. Claro, né? A CUT não se dá bem com a força sindical, que não se dá bem com a outra, lá, enfim. Mas nessa segunda-feira, nesse 1º de maio, todas estavam com o mesmo discurso, inclusive com o discurso de invadir Brasília no dia da votação da Previdência ou no dia da votação da reforma trabalhista. Quer dizer, o governo conseguiu essa proeza de colocar todas as centrais sindicais contra ele. Enquanto segue esse debate quente em Brasília em torno das reformas, já se fala muito também em 2018. E a pesquisa Datafolha também apurou, né, as intenções de voto para a presidência da República, mostrando uma ampliação de favoritismo do ex-presidente Lula, a subida do deputado Jair Bolsonaro, que se consolida na segunda posição nas pesquisas, e a queda dos principais nomes do PSDB, Geraldo Alckmin e Aécio Neves, com João Dória aparecendo com em torno de 9% o prefeito de São Paulo. Qual o cenário que você vislumbra para 2018, Lindenberg? Governo e tucanos podem reverter o que os números
mostram hoje? Olha, é um pouco difícil, mas é preciso ver primeiro o andar da carruagem, ou seja, essas delações que atingiram todos, né, e aqueles que não foram atingidos, à exceção do Lula, aqueles que foram atingidos, todos eles estão ficando pelo meio do caminho, né, à exceção do Lula, e aqueles que não foram citados estão ganhando fôlego. Caso do João Dória, caso do Bolsonaro e da Marina Silva também, que está em segundo lugar, né, depois do Lula. Por que será que essa repercussão negativa ela acaba do noticiário e da própria investigação da Lava Jato acaba tendo menos influência sobre o capital político de Lula do que dos outros políticos citados? Eu tenho a impressão que é o seguinte, o PT tem normalmente 30% do eleitorado, né? O Lula, nessa última pesquisa, chegou aos 30%. Seria essa a base eleitoral do PT, né? Aqueles que tradicionalmente votam no Lula. Se na próxima pesquisa, né, ou nas próximas pesquisas, ele ultrapassar a casa dos 30%, chegar aí a 32%, 35%, aí realmente é porque essas coisas não alcançam, não pegam no Lula, né? O povo que votou no Lula nos anos passados, lá na década quando começou o ano, né, 2003, 2002, por aí, vai continuar votando no Lula, né? Aliás, eu acho que é sintomático, né, esse cerco que se faz hoje contra o Lula. Eu acho que esse cerco não é de graça, né? Toda semana tem uma denúncia, tira lá de dentro uma denúncia contra o Lula, faz uma especulação sobre o Lula. Né? Especula-se muito que talvez ele chegue a 2018 sem condições de se candidatar por uma eventual condenação na justiça. Se ocorre uma condenação dessa, qual seria o impacto disso para o cenário político nacional? Imprevisível, viu, Marco Antônio? Porque quem é que ocupa essa faixa da esquerda que poderia herdar, digamos, os votos do chamado lulopetismo, né? É difícil. Talvez o Ciro Gomes seja beneficiado. O Ciro vem. Agora, o Ciro Gomes é preciso policiar um pouco a linguagem dele. E também conter o temperamento Ciro dele. Que né? já disse que só será candidato se Lula não for, é o que ele tem dito publicamente. Então, então, se o Lula não for, e aí é preciso lembrar que para ele não ser candidato, ele precisa ser condenado 2 vezes, na primeira instância e na segunda, porque se for só na primeira, ele pode ser candidato. Né? Se ele for condenado as 2 vezes, na primeira e segunda instância, aí é que ele não pode ser. Então, você me pergunta, mas qual o cenário? É preciso saber, primeiro, quem vai sobrar dessa Operação Lava Jato, né? Porque nós tínhamos aí, 6 meses atrás, um quadro inteiramente diferente do que nós temos hoje, né? O João Dória nem era candidato ainda, né? E hoje está aí chegando, ultrapassando o Aécio Neves, chegando junto com o Geraldo Alckmin, né? O Bolsonaro, da mesma forma, 6 meses atrás, quem dizia que o Bolsonaro seria um pré-candidato ou um pretenso candidato à presidência da República? Tem teto esse crescimento do Bolsonaro, será? Por exemplo, o Bolsonaro é aquele negócio que fez, por exemplo, a vitória do João Dória em São Paulo, né, que, mal comparando, deu a vitória do Calil aqui em Belo Horizonte. Aqueles inconformados, indignados, ou supostamente indignados com a situação nacional, né, com essas delações todas, com essa coisa toda que apareceu, esses tendem a votar em pessoas tipo Bolsonaro. Perfil outsider, seria um perfil... Sim, claro, um perfil outsider. Agora, eu não sei se o Bolsonaro resiste a um debate com pessoas mais gabaritadas, né? Porque ele é frágil, ideológico, discurso de debate, ele é fraco. E Dória parece se colocar em constante campanha, parece que ele ainda não, realmente pela movimentação dele no cenário, parece que ele não desceu do palanque após ter ganho a Prefeitura de São Paulo. Será que ele está trabalhando de fato com a possibilidade de ser candidato pelo PSDB? Eu acho que sim, Aquelas peripécias, aquelas estripulias marqueteiras do Dória, né, do primeiro mês, tá certo? Aquilo aparentemente parecia uma coisa gratuita, mas ele tomou gosto por aquilo, né? Ele achou aquilo bom, interessante. E na medida que ele foi aparecendo mais no noticiário, e é preciso lembrar que o São Paulo é a grande capital do país, né? Repercute, né, o que acontece em São Paulo,
Ele hoje é um cara conhecido já, muito conhecido, ele não era conhecido aí um ano atrás. Hoje é um cara absolutamente conhecido, né? E com a taxa de rejeição lá embaixo, 16% apenas de rejeição. Portanto, ele pode estar trabalhando sim com relação a isso. Apesar de que uma coisa é ele ter uma projeção, digamos, produzida pelo marketing. A outra coisa é ele ter a legenda. A legenda não é dele, a legenda é do Alckmin, do Aécio Neves. Né? Os dois é que têm o comando da legenda. Né? Sobretudo o Alckmin, é o que se diz hoje. Se o Alckmin falou, não, tudo bem, João Dória, você será um ótimo candidato a governador. Então, você vai ser candidato a governador. Agora, candidato a presidente sou eu. E pronto. Trazendo nossa análise aqui para Minas Gerais, Lindenberg, os principais líderes políticos do Estado estão sendo investigados também a partir de denúncias na Justiça. Fernando Pimentel, o governador, o senador Aécio Neves, o senador Antônio Anastasia, o próprio ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Como que esse quadro, com todos esses líderes pressionados, impacta nas negociações para a disputa estadual aqui do ano que vem? Olha, algumas coisas vão acontecer objetivamente daqui até lá. Uma delas é o julgamento que o Supremo Tribunal Federal vai fazer nessa semana ainda, com relação, se não me engano, deve fazer, essa semana faz o julgamento da admissibilidade da ADIM, que foi impetrada pelo Demo lá no Supremo Tribunal Federal. O que significa isso? É que o Supremo vai dizer se o STJ, que é quem julga o governador, processa o governador, vai precisar consultar ou não a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom, ponto. Se o Supremo Tribunal Federal disser que não precisa consultar, nós temos um quadro. Se disser que vai consultar, é outro quadro. Por quê? Porque o governo tem maioria na Assembleia. Pode decidir a favor ou não. Então, veja só. Isso é preciso lembrar também que o relator do processo do Pimentel no STJ, Herman Benjamin, ele acha que não precisa consultar a Assembleia de Minas, porém acha que o governador deve ser processado sem ser afastado do cargo. Ele responderia, mas manteria no cargo. Manteria no cargo. Isso cria uma situação nova, porém não é tão delicada assim. Dá perfeitamente para o governador até buscar a possibilidade de uma reeleição. Há espaço na política mineira para um outsider também, na disputa para governador? Será? Olha, nós vimos isso aí na prefeitura. Nós vimos na prefeitura, com Alexandre Calil. Daqui até lá, isso que eu disse, quem é que vai sobrar dessa Lava Jato? Né? Pode ser que surja daqui até lá um outsider, como o Alexandre Calil aqui, como o João Dória em São Paulo, né? E tem mais um ou outro exemplo aí que eu não me recordo agora. E pode acontecer. Mas eu acho que importante, do ponto de vista da política local, nesse momento, é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se vai precisar consultar ou não a Assembleia de Minas para processar o governador Fernando Pimentel. Uma variável importante para a disputa estadual deve ser a situação financeira do Estado também, né? A situação que não é boa nesse momento e que pode se agravar a depender do que acontecer no Congresso, já que a aprovação da reforma da Previdência poderia implicar num prazo de 6 meses para que o governo de Minas também faça uma reforma aqui, e tem esses projetos de criação de fundos que o governo Pimentel está apostando neles, que tramitam aqui na Assembleia. É exatamente isso, porque o Pimentel, o governador, tem um compromisso com o pessoal, com o servidor público aqui de Minas Gerais. Primeiro, de não tirar direitos deles. Segundo, de não penalizá-los, ou seja, de não passar a contribuição, que é de 11%, se não me engano, hoje, para 14%, que é o que prevê a reforma da Previdência. Então, são duas coisas. A outra coisa é que o governador, precavendo-se contra isso, criou esses fundos, exatamente para gerar uma receita de 20 bilhões de reais, com o qual ele vai poder rolar a dívida e se manter. Não é? De outro lado, é preciso entender também que essa questão da Previdência, ela, embora a lei se passar, ela vai ser rigorosa, mas há margem de manobra, há como negociar. Então, essa negociação, e o governador de Minas está contando com isso, com a possibilidade da negociação e com os fundos que ele criou aqui, que podem gerar aí cerca de
20 bilhões de reais. Nisso aí está, inclusive, a venda, digamos assim, da cidade administrativa, cuja venda, só ela, renderia para o governo do Estado, para o Tesouro, para o Caixa do Estado, 3 bilhões de reais. Só essa venda da cidade administrativa, que não é uma venda, não é uma privatização, não é entregar para qualquer um. É para esses fundos que não poderão vender a cidade, o conjunto da cidade administrativa para ninguém. Vai continuar sendo dos fundos. Fundos esses são públicos, não são fundos particulares. Não é nenhum banco que vem e compra, não é nada disso. Lindenberg, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui no Mundo Político. É um prazer sempre estar aqui, Marco. Eu conversei com o colunista e jornalista político Carlos Lindenberg, que trabalha em rádio, jornal e televisão. Nosso assunto principal foram as perspectivas de tramitação das reformas trabalhista e da Previdência no Congresso Nacional e falamos também sobre os impactos que essas reformas podem ter para 2018, tanto no cenário nacional quanto aqui em Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.